carros híbridos, computadores, smartphones que as pessoas não conseguem mais deixar de lado, a humanidade certamente percorreu um longo caminho desde os nossos antepassados caçadores e coletores, que pareciam quasímodos vivendo em cavernas. Mas por quê? O que impulsionou todas essas conquistas da humanidade? Alguns dos maiores feitos na história da humanidade ocorreram por causa da cerveja. Sim, isso mesmo, da cerveja, por causa da boa e velha cerveja. O que é irônico, já que a cerveja também é uma das maiores causas de estupidez. O mundo moderno foi moldado por essa bebida, o elixir milagroso que nos dá aquela sensação gostosa e nos deixa alegres, seguidas pela sensação de uma dor de cabeça que parece que vai ser a última da nossa vida. Nesse vídeo eu vou falar de algumas das conquistas da humanidade que aconteceram graças à cerveja. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei, isso ajuda demais no canal começando. Então agora vamos para nossa história. A Grande Pirâmide de Gizé. O Egito será para sempre associado às suas famosas pirâmides. Aquelas construções gigantescas são impressionantes, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé. Cerca de 5.000 anos atrás, logo após o faraó Quéops subir ao trono, ele percebeu que sua alma precisaria de um lugar para descansar por toda a eternidade após sua morte. Todas as grandes pirâmides já estavam ocupadas, então ele encomendou a construção daquele colosso de 146,5 metros de altura, que permaneceu a estrutura mais alta feita pelo homem no planeta por quase 4.000 anos, até a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, chegar à sua altura máxima de 160 metros em 1311, durante a Idade Média. Uma quantidade exorbitante de trabalhadores, estimada entre 20 e 30 mil, trabalhou sob o sol quente do Egito por cerca de 23 anos. Cortar, arrastar e colocar blocos de calcário não era um trabalho fácil, especialmente quando você os está colocando a quase 150 metros de altura. Tinha que haver alguma coisa que motivasse esses trabalhadores, que eram principalmente agricultores que faziam isso em seu tempo livre e quase todos os dias. Essa força motivacional foi uma estimativa de 875.999.584 litros de cerveja. Era uma fonte de nutrição, refresco e recompensa por todo o trabalho árduo, disse o Dr. Patrick McGovern, professor de antropologia da Universidade da Pensilvânia. A cerveja era o pagamento por todo aquele esforço. Teria havido uma rebelião se eles ficassem sem a amada cerveja. As pirâmides talvez não tivessem sido construídas se não houvesse cerveja suficiente. Então, sem a cerveja, a única maravilha remanescente do mundo antigo não estaria de pé hoje. Marketing. Vamos avançar para os anos de 1700, e nessa época, a cerveja já é uma força motriz por trás da civilização. A Bass Brewery foi fundada em 1777, e na década de 1890 era a empresa de cerveja mais proeminente da Inglaterra e a maior do mundo. Produzia cerca de 1,5 milhão de barris por ano. Mesmo fabricando a cerveja mais popular do século XIX, ela não seria um sucesso se não fosse por um pequeno detalhe, um elemento importante que todo produto precisa para ressoar com os clientes: reconhecimento da marca. E é aí que entra o marketing. O marketing é um negócio em constante evolução, mas era bastante arcaico e primitivo na década de 1870, tanto que não era levado em consideração. A Bass Brewery sabia que tinha um produto de qualidade em mãos e o comercializou com sucesso suficiente para torná-lo a marca de cerveja mais bem sucedida da Inglaterra. Mas eles precisavam pensar em maneiras de garantir sua reputação e aumentar ainda mais o reconhecimento da marca para atrair pessoas de todas as classes sociais. Ao fazer isso, eles revolucionaram a indústria de publicidade, e tudo em nome de embriagar as pessoas. Mas como é que eles fizeram isso? Com logos e marcas registradas. A Bass Brewery decidiu que sua cerveja precisava de uma identidade visual, algum tipo de marca clara e distinta, indicando quais produtos eram deles. Isso era especialmente importante, pois as taxas de alfabetização eram bem baixas. Então, isso permitiria que as pessoas sem educação reconhecessem uma bebida da Bass Brewery quando a vissem. O que eles fizeram foi pegar um triângulo vermelho, colocar a palavra Bass embaixo dele e estampá-lo em tudo o que produziam, sendo esse um dos primeiros exemplos de um logotipo. Eles estabeleceram o reconhecimento da marca. Mas o que é que impediria outras cervejarias de usarem o logotipo da Bass Brewery em seus produtos e aproveitar sua reputação para aumentar suas próprias vendas? Na época, na dica de nada. Mas no primeiro dia de 1876, o British Trademark Registration Act entrou em vigor e o nome e o logotipo da empresa se tornaram a primeira marca registrada na Inglaterra. Como é evidente na cultura saturada de marketing em que vivemos hoje, a publicidade e toda a questão de proteger sua propriedade intelectual decolaram. Sabe aqueles comerciais clássicos das Havaianas dos anos 90? De uma certa forma, a cerveja tem um certo mérito nisso. Refrigerante. Na mesma época da fundação da Bass Brewery, um químico inglês muito curioso chamado Joseph Priestley
estava trabalhando sem parar, publicando mais de 150 obras relacionadas à ciência, teologia, política e filosofia. Em 1767, ele se mudou para uma casa no lado de uma cervejaria em Leeds, na Inglaterra. Naturalmente curioso, ele fez uma visita à cervejaria e trocou ideias com os funcionários do lugar sobre o trabalho deles. Joseph ficou fascinado com os gases provenientes dos tonéis de cerveja e obteve permissão dos cervejeiros para realizar alguns experimentos. Ele percebeu que ao derramar água sobre os tonéis, ela desenvolvia um sabor doce e efervescente. Em 1772, Priestley publicou um artigo intitulado Impregnating Water with Fixed Air, impregnando água com ar fixado, na tradução livre, na qual ele anunciava sua nova invenção, a água com gás. A descoberta da carbonatação por Joseph Priestley eventualmente levou à criação do refrigerante e aos bilhões de dólares de receita que a Coca-Cola, Pepsi, Dr. Pepper, Red Bull e similares geram todos os anos. Mas os experimentos de Joseph com os gases também revitalizaram seu interesse em estudar o ar. A descoberta do oxigênio. Joseph Priestley sabia que colocar um organismo vivo em um frasco e privá-lo de ar era uma sentença de morte, mas ele não sabia o porquê. Quando criança, ele gostava de colocar aranhas em frascos e ver quanto tempo elas duravam antes de seus olhos ficarem opacos e suas pernas pararem de se mexer. Continuando com seus experimentos, ele colocou uma planta em um frasco e esperou que ela morresse. Não só isso não aconteceu, como a planta continuou a crescer. Isso o animou, então ele continuou seu trabalho e após vários experimentos e artigos, Joseph Priestley descobriu o gás oxigênio. Hoje, sabemos que é o terceiro elemento mais comum do nosso universo em termos de massa, e de uma certa forma, sua descoberta foi em parte graças à curiosidade de Joseph e da boa e velha cerveja. Refrigeração e transporte. Em 1871, o engenheiro alemão Carl von Linde publicou um artigo sobre técnicas aprimoradas de refrigeração que chamou a atenção das cervejarias locais. O ambiente necessário para a fabricação de cerveja precisa ser frio, então a produção tinha que ser interrompida durante os meses mais quentes. A produção da cerveja é algo que as cervejarias não querem parar de explorar nunca, afinal, é um mercado muito rico, então a expertise de Carl von Linde se tornou muito concorrida. Gabriel Sedlmayr II, da Spaten Brewery, pediu a Carl para desenvolver uma maneira de manter a sua cervejaria fria. Carl colocou a mão na massa e fez um refrigerador, que até então não existia em uma escala útil para uma cervejaria. Funcionou de forma fantástica e fabricar cerveja se tornou uma atividade possível durante todo o ano em áreas onde isso não era possível anteriormente. As implicações do trabalho de Carl von Linde foram amplas. Alimentos podiam ser mantidos frios e preservados sem gelo, o que era útil tanto em casa quanto na indústria do transporte. A exportação de alimentos e de qualquer produto que precisasse ser mantido frio era difícil e muitas vezes impossível, então a refrigeração abriu as portas e adicionou uma nova dimensão ao transporte de longa distância. A refrigeração também é usada no ar-condicionado e em uma infinidade de outros campos. Medicina moderna. Leite azedo é muito ruim, porque além de dar uma dor de barriga daquelas, ainda é um desperdício lamentável de uma bebida muito nutritiva e versátil. Mas o problema seria muito pior sem o químico e microbiologista francês Louis Pasteur. Um cervejeiro local pediu ajuda de Pasteur porque queria saber o motivo de sua cerveja estar azedando. Pasteur pegou amostras dos tonéis, as olhou sob um microscópio e encontrou milhares de micro-organismos que ele acreditava serem a causa da putrefação que estava fazendo a cerveja ter um gosto péssimo. Com isso em mente, ele inventou um processo conhecido como a pasteurização, que envolvia aquecer a cerveja a uma temperatura abaixo do ponto de ebulição para matar as bactérias que estavam estragando os lotes. Hoje, esse processo é amplamente utilizado na indústria alimentícia, principalmente em leite e outros produtos lácteos. Isso também o levou a refutar a geração espontânea, confirmando que a matéria simplesmente não surgia do nada. Usando essa informação como um ponto de partida, Pasteur descobriu que micro-organismos, como aqueles que estragavam a cerveja, também causavam doenças em humanos. Essa escola de pensamento é chamada de teoria germinal e foi o catalisador da medicina moderna. O trabalho de Pasteur abriu a porta para a pesquisa na identificação de germes causadores de doenças e tratamentos que salvam vidas. Mais um muito obrigado que devemos à cerveja. Agricultura. E agora, falando um pouco de um dos rumores de como a cerveja surgiu, algum coletor deixou um recipiente de cevada crua na chuva, que iniciou o processo de germinação. Depois de seca, a cevada foi então usada para fazer pão, ou o que quer que as pessoas faziam com ela naquela época. Então, foi novamente deixada na chuva, onde a cevada parcialmente germinada foi exposta a leveduras naturais do ar, e resultou em uma versão extremamente primitiva de cerveja. Por algum motivo desconhecido, algum corajoso de plantão deu uma golada
e percebeu que esse novo líquido não apenas tinha um ótimo sabor, mas também tinha o mesmo efeito inebriante dos vinhos à base de mel e frutas do seu povo. Os antigos adoraram essa bebida e precisavam de mais dela, mas coletar os grãos necessários para produzi-la seria muito mais simples se toda a cevada estivesse em um lugar só. A partir daí, movidos por um desejo incansável de mais cerveja, eles plantaram, cultivaram e passaram a colher a cevada, e com isso, a agricultura nasceu. Linguagem escrita. A agricultura é mais do que simplesmente colocar sementes na terra e esperar que algo surja do solo. Há muita organização envolvida. Os agricultores precisam saber o que está crescendo onde, há quanto tempo está lá, quando é hora de colher e outras informações cruciais relacionadas ao crescimento da cevada e a fabricação de cerveja. Como você supõe que se mantinham registros durante os primórdios da humanidade? Algum tipo de sistema para registrar essas informações teria sido útil, para que as pessoas pudessem confiar menos na memória e na comunicação verbal, e mais em uma fonte definida de informações precisas. E é aqui que entra a escrita. Segundo o Dr. Stephen Tenney, professor de Assiriologia da Universidade da Pensilvânia, Assiriologia é o estudo da antiga Mesopotâmia, a razão para a invenção da escrita foi a necessidade de registrar a produção e distribuição de commodities como a cerveja. A criação da civilização. Os primeiros humanos eram nômades, mas essas pessoas não podiam continuar se movendo sem abandonar suas colheitas e, portanto, perder sua preciosa cerveja. Era hora de mudar. As pessoas precisavam se fixar. Elas precisavam criar abrigos permanentes. Esses abrigos foram construídos próximos uns dos outros porque isso facilitaria muito a cooperação envolvida na agricultura. E isso meio que parece com uma cidade, não parece não? Essas aldeias agrícolas deram início a um período da história conhecido como a Revolução Agrícola ou a Revolução Neolítica. Isso pôs fim à era dos caçadores-coletores e levou à primeira civilização do mundo, a Mesopotâmia, um dos primeiros vestígios de sociedade organizada. Uma vez que as pessoas se moviam menos e levavam vidas mais sustentáveis, podiam passar menos tempo preocupadas em serem comidas e dedicar mais tempo aos desafios de seus novos estilos de vida. A matemática foi supostamente inventada para que os agricultores soubessem onde terminava a sua terra e começava a do vizinho. A roda pode ter sido criada para transportar mais facilmente bens como colheitas e cerveja. Essas e outras ideias floresceram e se multiplicaram no mundo como vemos hoje. Então, no final, devemos um muito obrigado à cerveja por todo o progresso que ela ajudou a trazer para a humanidade. As pirâmides, publicidade, design gráfico, medicina, agricultura, refrigeração, refrigerantes, escrita e tudo mais. Claro que ela também nos deu as ressacas, as carteiras vazias, os encontros vergonhosos quando estamos bêbados e as caminhadas da vergonha enquanto tentamos manter o equilíbrio e evitar o tombo. Mas eu acho que no final, o saldo é muito positivo. Agora fica uma pergunta. Será que eles também começaram a criar gado por causa da cerveja? Afinal, nada melhor do que um belo churrasco para acompanhar uma gelada, não é mesmo? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais um canal começando. Comenta também, sua opinião é muito importante pra mim. Toda semana eu trago um vídeo novo com conteúdo exclusivo em português. Eu vou ficar esperando, hein? Até a próxima!